Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Ao que nós falamos na semana passada, embora alguns não estavam presentes, mas acredito que deve ter assistido, né? E aí, aproveitem agora, as anotações que vocês fizeram, a pesquisa que vocês fizeram, comentário que vocês querem fazer agora, é a hora, tá bom? Daquilo que ouviram da semana passada. Eu tenho que arrumar aqui o barulho do grilo, né? Ai, que bênção. Vamos lá, se vocês não querem pontuar nada, ou de repente que eu comente, né? Alguma coisa que eu falei na semana passada e talvez não ficou tão claro. Vou dar continuidade. Posso? Nossa, então, tudo bem, vamos lá. Só para a gente, né, dar aquele salto, eu falei para vocês, então, nas aulas anteriores, sobre a imagem de Deus no sentido de alma e graça, né? No sentido da alma, no sentido da faculdade da alma religiosa. Aí o finalzinho da aula, isso foi o finalzinho da aula passada. E hoje eu quero dar continuidade, ainda falando sobre a imagem de Deus, mas no sentido individual e corporativo. Tá? Então esse é o título, se vocês quiserem anotar aí para estar seguindo a partir aí dessas referências. Né? Então a imagem de Deus, só que no sentido individual e corporativo. Tá? Ao mesmo tempo que Deus é único, né? Nós acho que já estudamos isso em outra ocasião, ao mesmo tempo que Ele é único, Ele também é triuno. Então, para nós é um mistério enorme, né? Como que Deus é um e Ele é mais de um ao mesmo tempo? Como é isso? Difícil da gente entender. O mais semelhante que nós temos é na nossa experiência, mas que não se equipara jamais à realidade de Deus. E também nós somos um, mas somos mais de um pela realidade que nós temos, que transcende, né, a matéria, né, que é a alma de fato, o espírito, enfim. Essa parte imaterial do ser humano, e a gente vive nessa complexidade. Eu até brinquei com vocês que de perto ninguém parece normal, né? E eu acho que não é loucura, não me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não é nenhum parafuso solto quando a gente fala com a gente mesmo. Por exemplo, a gente tem, depende também da frequência, né? Claro. Mas, por exemplo, a gente pega o Salmo 42, vamos ver o Salmo 42, versículos número 5. Isso, a gente não parece que tem assim um ser interior que a gente dialoga de vez em quando, né? Eu vejo o salmista aqui fazendo isso e eu não vejo como sendo algo absurdo, né? De fato, há essa complexidade e esse mistério, né? Mistério não no sentido místico e tal, mas essa incógnita de nós não nos conhecermos profundamente, por exemplo, como Deus nos conhece. A gente não tem, eu acho que o autoconhecimento é uma das maiores dádivas que nós podemos ter na nossa vida, né? O autoconhecimento. Isso é uma coisa dificílima. É por isso que a ciência aí do Freud e do Jung nos traz um benefício enorme. Tem pessoas, amados, tem cristãos, que eles acham que toda a ciência fora da teologia ou fora da igreja não é proveitoso. Pelo contrário, né? Eu acredito que Deus foi nos dando, eu digo para a humanidade no geral, estou falando para os cristãos apenas, para a humanidade no geral, foi dando essa capacidade, né, de descobrir, de desenvolver, não só as ciências, mas enfim, todos os recursos que essa terra, a vida pode dar em si, para que a gente pudesse, inclusive, servir a Deus mais adequadamente. Então, quando a gente pega a sociologia, a filosofia, a psicologia, a antropologia, todas essas ciências, né, que a humanidade vem conquistando, né, isso tudo contribui, na verdade, para que a gente glorifique a Deus e sirva a Deus melhor. O problema é quando você pega essas coisas e direciona de outras maneiras, né?
Então, até a própria teologia você pode pegar e desonrar Deus com ela, né? Criar heresias, enfim. Então, assim, é muito bom, e eu acho que tudo isso contribui muito. É por isso que nós, cristãos, devemos ser aqueles que desfrutam, que aproveitem o máximo do conhecimento que é disponibilizado para a gente. E assim, hoje, estava conversando com a turma anterior agora, né, essa bênção que a gente tem desse conhecimento de menos de um século para cá, né, como assim a humanidade ela é de fato profético, escatológico. Daniel disse que seria a evidência dos últimos tempos, né, esse boom de conhecimento, né? Sim, mas não é totalmente ruim. Isso é só um sinal de que, de fato, as coisas estão indo para o final da história humana. Mas isso nós devemos usar como bênção para as nossas vidas e até mesmo em prol do Evangelho, né? Mas vamos lá, que é o Salmo 42, que eu quero ler com vocês, versículos de número 5, né? Olha que interessante, quase que se repete, né? O 42, o 5, o 11 e o 43 e 5 também. Então, olha que importância tem, que ele está até quase que replicado aqui 3 vezes. Salmo 42, 5. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 11. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. O Salmo 43, verso 5. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o Deus meu. Então, olha que interessante. E os salmos, eles são relatos, né, das experiências pessoais desses diversos salmistas que escrevem. Aqui é um conjunto, já agora me perdi aqui nos números, mas é porque a gente pensa em Salmo de Davi, né? Nós temos 150 salmos, né? 73 é de Davi, alguns desconhecidos, mas nós temos muitos salmos que não é de autoria de Davi. Mas tem diversos salmistas, agora me esqueci se são 40, alguma coisa assim, né? Autores conhecidos. Não chega tudo isso não, bom, enfim, vamos lá. Mas eu acho interessante que essas experiências humanas que eles têm, e eles escrevem aqui, falam conosco de uma maneira tão própria, porque fala de nós, porque na verdade eles são nós no passado, né? A gente diz que a Bíblia é um livro de arquétipo. Isso quer dizer que as pessoas que aqui estão registradas na Bíblia, elas nos representam, são igual a nós, não tem diferença nenhuma. É por isso que a Bíblia fala com o ser humano hoje. Embora tenha sido escrito numa cultura totalmente diferente, numa época totalmente diferente, em contextos que não tem nada a ver com a gente hoje, na nossa realidade, né? Mas se a gente pega lá o Abraão, os textos de Gênesis, como fala conosco, como diz respeito a todos nós, como nós somos parecidos com Davi, como nós somos parecidos com Elias. E o Tiago vai dizer, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, não é? Então, igualzinho a nós. O que esses homens têm de diferença? Absolutamente nada. Eu estou falando da estrutura humana, da natureza humana, da essência humana. São homens ordinários, como eu já tenho falado com vocês, eu falei com vocês esse termo, né? Então, todos nós somos ordinários e ordinárias, no sentido não pejorativo, pelo amor de Deus, mas nesse sentido que... Não é? Então, aí ele vai falar que aprendeu no curso de teologia, é por isso que ele meu filme. Mas, amados, olha que coisa interessante, né? Então a gente precisa entender dessa imagem de Deus na questão do indivíduo, né? Do individual. Só continuando aqui, então, da mesma forma que Deus, ele ao mesmo tempo que é único, né? É uno e é triuno, a semelhança dele, o homem, o Adam, né? Vocês lembram disso? Também experimenta essa realidade nele, em nós, ou seja, a individualidade. O individualismo é um grande problema que a gente vai falar aqui, aliás, já falando, mas eu vou retomar. Mas a individualidade é a mesma coisa da solidão e a solitude, né? A solitude é uma bênção, é necessário. A solidão que é um problema muito grande, tá? Mesma coisa aqui. Então, a individualidade é algo que a gente precisa explorar, né? O individualismo que é o grande pecado. Então, como também no outro, né? Ou seja, na humanidade como raça, a gente partilha tanto a individualidade, né? Em nós mesmos, como também a gente vive no outro, a humanidade como raça.
E serão ambos uma só carne, o que eu coloquei aqui, que é o texto que nos fala, ou seja, essa unidade composta, que nós falamos em outra aula, né? A unidade composta, a gente está perdendo pela fragmentação que nós fomos construindo ao longo da história humana, classe social, raça, que é um termo que eu nem acho adequado, nem acredito ser adequado, né? Alguns sociólogos até têm atualizado a questão que não falam mais raças para distinguir etnias. Então, etnias é uma coisa, a raça é uma só, que é a raça humana. Então, é até um termo da sociologia, mas está ficando aí obsoleto. Então, você tem classes sociais. Se você for para a Índia, divide lá em castas, que é um negócio pior ainda. Né? Então, pessoas assim que pertencem de fato a uma classe inferior de ser humano. Né? Que são as castas lá, não tem jeito. Pode, se for reencarnar 1000 vezes, vai só naquela casta lá. Não tem oportunidade nenhuma de subir de casta. Então, a Índia talvez seja essa exemplificação dessa divisão, dessa fragmentação, onde o ser humano ele é classificado, ele é valorado como inferior e superior. Né? Isso não existe, como a gente já falou, na questão que o homem é digno, ele tem dignidade, não tem valor, é dignidade. Acredito que até o relato lá da ONU, dos direitos humanos, ele vai trazer essa expressão, né? O homem tem a sua dignidade, ele é digno, né? Então, essa unidade composta, né? A gente fez então a fragmentação, dividimos gênero, homem e mulher, como mulher sendo inferior. Isso é majoritariamente, né, na história foi assim. Então, no nosso país ainda a gente tem resíduos disso, né? Resíduo pouco, é muito resíduo, né? Que a gente tem ainda dessa ideia de que o homem ele é superior de alguma maneira à mulher. E aí a gente depois veio essa contra-reforma do machismo, veio o feminismo, que também é outra face do pecado, é um extremo. Eu brinco com os irmãos, não sei se eu já brinquei com vocês assim, mas até 1960 aproximadamente, lá, onde surgiu mesmo um movimento feminista mais intenso assim tal, veio vindo, né? É assim que fala, não pode falar assim? Veio vindo, né? Mas assim, 1960, Calvin Klein, a mulher de mini saia, a mulher objeto, o negócio foi mudando e tal. As mulheres já tendo direito de voto, que não tinha, né? Então foi havendo uma revolução paulatinamente. Mas até 1960 era aquele negócio, o homem falava, mulher, fica aqui. O homem ficava ali. 5 horas depois, o homem voltava, o que está fazendo aí? O senhor não mandou ficar aqui, te chamava de senhor, obedecia irrestritamente. Hoje, o homem fala assim, mulher, fica aqui. Repete se tu é homem. Vocês dão risada, né? Então, assim, você tem um machismo, né? Muito exacerbado, né, na cultura e na história humana desde sempre. Quando eu peguei aqui o início mesmo de Gênesis, né, quando Deus chamou o Adão macho e o Adão fêmea, provocando, né, chamou o homem e a mulher, já desceu, já, né, já tá tudo certo. Chamou Satanás lá para a convenção cósmica, né, e disse para o Satanás, você isso aqui e tal, a consequência é essa, a sequela é essa que você vai sofrer, a serpente lá, Satanás, enfim. O homem assim, a mulher assim. É interessante que Deus tinha uma aliança com o casal. Né? Quando eles pecam, Deus faz uma aliança com a mulher. Olha que coisa interessante. Ele disse, é do teu ventre, da tua semente, que vai surgir um que vai pisar a cabeça da serpente, né? Então, ali começa, talvez, eu estou aqui, irmãos, imaginando, não estou nem afirmando categoricamente, mas aqui talvez começa uma elaboração satânica em subjugar a mulher em todas as culturas, porque Satanás sabia que era da descendência da mulher que surgiria um que acabaria com o seu império do pecado, né? Que Hebreus capítulo 2 vai falar isso, né? Jesus que destrói, né? Destrona Satanás esse império do pecado e tal, é o próprio Jesus. É o ser humano Cristo, né? O Hebreus capítulo 2 vai falar isso. Não foi descendência de anjos. Escolheu mesmo, veio de sangue, em carne, ou seja, o ser humano que veio, que era o Cristo. Então a mulher começou a ser subjugada. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem a impressão que Deus é machista, mas é uma leitura também enviesada e totalmente equivocada. Pelo contrário, Deus foi construindo, foi reconstruindo, melhor dizendo, foi trabalhando esse povo hebreu, essa mentalidade machista, que também o povo hebreu tinha, né, por serem seres humanos caídos, mesma coisa,
inclusive a construir leis mais justas. Deus foi tolerando algumas coisas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa ter muito cuidado, porque o Antigo Testamento não é a vontade de Deus. O Antigo Testamento é Deus tolerando um povo e construindo na mentalidade desse povo e preparando esse povo para receber a revelação que é Cristo, que é o Evangelho, a nova aliança. Né? Hebreus vai deixar isso claro. A antiga aliança se tornou caduca, obsoleta. Não tinha nem porquê, nem necessidade de uma nova aliança, que é o Novo Testamento. Né? Aí sim a gente percebe que tem, e mesmo assim, amados, ainda são homens que eles têm influência no sentido que eles são ainda afetados, né, por... Eu estou falando as culturas, tá? Estou falando os escritores em si, estou falando as culturas. É por isso que Paulo teve que trabalhar alguma coisinha lá em Corinto, né? E aí tinha algumas questões, né? Então, assim, as culturas ainda eles estavam sendo afetadas, e o Evangelho vem para corrigir tudo isso. O Evangelho é perfeito na sua proposta. O grande problema somos nós, que recebemos o Evangelho. Né? Esses homens pecadores que lidam, que falam do Evangelho, né? Nas nossas culturas que são não demonizadas totalmente, mas elas têm muitos elementos, todas as culturas. Não existe uma cultura santa. Não existe uma cultura essa de Deus. Qual é a música que Deus gosta? Né? Teve um tempo aí que diziam que o rock era do diabo. E uns 20 anos atrás, o que um grupo de jovens sofreram nas igrejas evangélicas por conta do rock sendo introduzido lá, né? Alguns podem ter tido a experiência e tal. E aí eu cheguei um tempo a perguntar, né? Porque eu era líder de jovem nessa época. Nossa, estou ficando velho. Eu era líder de jovem, né? E eu ficava naquele entre a cruz e a espada, porque eu precisava pastorear o jovem, eu precisava lidar com o líder também, que era meu pastor. E essa transição, esse conflito de gerações, aquela coisa doida, eu me injuriei no espírito um dia, numa aula, eu disse: qual é a música que Deus gosta, meus amados? Né? E alguns pastorzão lá, e eles esbugalharam o olho assim: o que esse homem vai falar? E eu falei: então, o que Deus gosta? Será que Deus gosta de um forró, de um acordeão, de um triângulo, um pandeiro? Por que a gente aceita isso aqui? Eu era de uma igreja assim, bem pentecostal no extremo, né? Aquela ala já meio atrapalhada assim e tal. Tem uma ala atrapalhada do pentecostalismo, né? Tem uma que é centrada, mas tem uma que é meio doido. Então, o que acontece? Aí eu falei: mas qual é a música de Deus? O que Deus gosta? A gente fala muito mais das nossas preferências e atribui a Deus, né? Então a gente confunde as coisas, perde as referências. Mas as culturas em si, né? Elas precisam ser redimidas pelo Evangelho. Todas a cultura, aliás, a gente chama de um mandato cultural. Não sei se eu cheguei a falar para vocês em alguma outra matéria, esse termo não, né? O mandato cultural, lá em Gênesis nós temos o mandato cultural, é desde o princípio, né? O mandato cultural que eu digo é que Deus nos colocou no mundo para que a gente regesse, né? A gente vai falar sobre essa questão como o homem sendo o mordomo, é esse termo que é esse, mas é outro também aqui, não estou lembrando. Administrador mesmo, mordomo, é isso, tá? Uma coisa assim parecida. Regente, né? Da terra, para que a gente pudesse reverter tudo o que nós... mais ou menos essa ideia. A gente vai chegar lá, vou usar os termos aqui mais teológicos, né? Mas assim que a gente tem a responsabilidade de, muito mais depois do pecado, né? Aliás, muito mais depois do advento do Evangelho em Cristo Jesus, de redimir todas as coisas. Então a gente às vezes não se dá conta de que o novo ser humano em Cristo, ele é uma nova proposta de humanidade. Já falei para vocês aqui pelo menos 3 ou 4 vezes que eu lembro, né? Segundo aos Coríntios 5:17, os que estão em Cristo é nova criação. Então nós somos a sociedade alternativa. Viva a vida. Né? Eu faço umas piadas que só quem... Felipe não falou o quê? É o quê? Natan também é o quê? Tem que me atualizar, né? Eu tenho que fazer umas piadas, umas colocações mais contemporâneas, né? Não, senão a gente se sente excluído também. Então, mas vamos lá. Então, é só para entender essa dinâmica e essa questão de nós entendermos a fragmentação que se deu por causa do pecado. E o Evangelho pretende, então, construir uma humanidade, né, como foi a proposta de Deus lá na criação daquele primeiro casal. Tá? Então, só para a gente entender, né?
O Gálatas 3 e 28, quero ler com vocês também aqui, embora nós já lemos 2 ou 3 vezes, não tem problema, não é só porque o professor tem falta de conteúdo, mas é porque é uma metodologia da gente estar batendo na mesma tecla algumas vezes, até que aquilo possa fixar mesmo, né? Grudar, como chiclete no cabelo, tá certo? Então, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 28, Paulo, ele vai falar dessa forma aqui, ó. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, em Cristo, isso tudo é desfeito. Isso que nós fizemos, né? Pobre, rico, preto, branco, ignorante, sábio, intelectual, sei lá, homem, mulher, né? Nordestino, sulista, aquela coisa toda, né? Então, tudo isso que foi construído pela pecaminosidade humana, o Evangelho vem para destruir isso e erigir uma unidade, como no Efésios, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, há um só Deus, há um só Pai de todos, é por todos e em todos, uma só fé, um só batismo, enfim, há uma unidade. A gente não pode confundir, irmãos, unidade com uniformidade. Então, é outro mal que muitas vezes a religião, né, não é nem para consertar, não é nem para remediar. Ela cria uma outra chaga, uma outra enfermidade, que é querer fazer com que as pessoas elas tenham a mesma forma. Não é isso que eu estou falando. A uniformidade Deus nunca pediu, né? Agora, a unidade, sim. Existe a diversidade na unidade. E a Bíblia traz um termo que é a multiforme graça de Deus. Então, a beleza da criação é porque você tem uma diversidade. Imagina se fosse tudo assim, da mesma forma, que coisa horrível. Todo mundo, né, pensasse exatamente igualzinho, né? Tem pessoas que dividem a humanidade em dois: os que concordam com ele e os equivocados. Então, não pode ser assim, né? A gente não pode achar que assim, não é da mesma forma. A gente tem uma mania de amenizar o pecado. A gente elabora palavras bonitinhas, né? Por exemplo, um dia um irmão falou assim: fulano de tal, ele é sistemático, não se preocupa não, é sistemático. Eu falei: não, mas o sistemático para mim é orgulhoso, soberbo, é pecado isso aí. Então, sistemático, você acha que é uma palavra sofisticada para falar que ele só faz do jeito dele e se não for do jeito dele não presta, não serve? Então, como que é isso? Ele é absoluto, ele é o próprio Cristo, né? Absoluto, acredito em uma verdade apenas, acredito em um só Deus, acredito em tudo isso aí. Mas assim, quando chega em nós, pode ser relativizado. Então, eu não sou a referência da humanidade, eu não sou a minha referência. E o outro não é a minha referência, é Cristo, né? Então, enquanto aquele imita Cristo, eu imito também por tabela, tudo bem. Apesar que eu acho que a gente tem que ir direto na fonte, né? Acho que a gente precisa ter contato com o próprio Cristo, que é nos dado esse privilégio aí, não era na antiguidade. Enfim, aqui, por exemplo, em Gálatas, a gente tem uma ideia errada dizendo assim: o homem é o sacerdote do lar. Não é que está totalmente errado, só que é uma meia-verdade. Será que uma meia-verdade é uma mentira inteira? Acho que não, né? Mas por que eu digo isso? Porque a própria história da igreja, a partir do protestantismo, Martim Lutero, vai declarar aquilo que a Bíblia declara, que existe um sacerdócio universal. Todos os crentes são sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, né, que está escrito, vocês lembram do texto? Se puder, então, recitem ele. Nação eleita, sacerdócio real. Nação Santa. Nação Santa como exclusivo de Deus. Adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 e 9. Vamos ler novamente aí. Leia alguém que achou, por favor. Leia. Quem achou pode ler. Mas vocês são uma raça escolhida, sacerdote do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha só que o tema aí não é dos melhores, raça, né? É geração eleita, tá no meu, que se aproxima mais povo ou geração, né? Se aproxima mais do original, tá?
que vai falar mesmo de geração, né? Gênesis. Apocalipse 1 e 6 também faz menção a respeito dessa realidade. Apocalipse 1 e 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, assim, em Cristo, como disse o Gálatas e o Paulo em Gálatas, não há homem nem mulher. Eu não desconsidero, tá, a questão dos papéis diferentes em uma família, entre o homem e a mulher, existem papéis diferentes. Não existe hierarquia como é ensinado a hierarquia do mundo, né, que um é sobre o outro. Porque eu entendo, biblicamente, que existe a ordem criacional e a ordem funcional. Já falei isso para vocês, eu acho, né? A ordem... Não? A ordem criacional e a ordem funcional. Então, quando Deus cria o homem, cria primeiro o homem, depois cria a mulher, é porque aqui é uma ordem funcional e uma ordem criacional, em papéis a serem desenvolvidos, né? Então, até aqui você tinha, antes do pecado, você tinha a proposta de Deus perfeita, a complementariedade. Então, o que Deus colocou no homem, criou no homem, não colocou na mulher, e vice-versa. E eles se completam. Isso é uma bênção. A submissão, no sentido de que a mulher ia se sujeitar ao homem, né, de uma maneira até forçosa, isso é maldição, é bênção. Está escrito lá, né? Lá em Gênesis 13. Olha, teu desejo será para o homem e tu vai se sujeitar a ele. Porque quando entra o pecado, a mulher, ela deixa, porque a gente sempre vitimiza a mulher e pensa que o carrasco da história é o homem, né? Os dois são igualmente pecaminosos, irmãos. A mulher manipula, e é satânico a manipulação da mulher, e o homem oprime, e é satânico a opressão do homem. Então não tem vítima aqui não. Né? Sociologicamente, né? Fisicamente, estatisticamente, inclusive, não é nem tanto essa diferença quanto a gente pensa. Eu não estou dizendo que a mulher ser agredida, oprimida, e que o homem não tem mais potencialidade para fazer isso. Tem, e a gente deve combater isso. Eu estou dizendo que a gente não pode, assim, santificar a figura feminina. A mulher também precisa de salvação, é pecadora tanto quanto. Não é? Então, a gente precisa retrabalhar isso. Eu sei que às vezes se dá uma polêmicazinha, porque a gente falou alguma coisa assim que sai meio do que está sendo falado, meu Deus do céu, nós somos cancelados. Né? Tomara que vocês não me cancelem, tá? Então, assim, mesmo porque eu acho que a gente precisa amadurecer muito no diálogo, e nós somos muito infantis no diálogo. Não estou falando só dos cristãos, não, estou falando da nossa democracia mundial, irmãos. Não é só do Brasil, não, que acho que agrava mais ainda, né? O advento da internet, a gente não teve maturidade suficiente para acompanhar essa velocidade, né, que a internet, as redes sociais, e, enfim, que veio assim de uma mudança abrupta, uma velocidade absurda que a humanidade não conseguiu acompanhar. Até hoje a gente está patinando aí, inclusive leis, né, que não conseguem nem atender aí as questões. A internet parece até um faroeste, né? Quem é que regula? Como que deve ser isso? Então a gente ainda está se debatendo, enfim, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu estava falando o quê? No último ponto aí, vocês lembram? Antes da questão da mulher santificada, hierarquia, aí eu queria voltar até aí, só queria saber se você estava prestando atenção, tá? Não tem jeito, mas já me conhece, né? Sabe que dá os brancos mesmo aqui. Então vamos lá, a questão da hierarquia, né? Essa convivência, porque assim, existe a individualidade, mas essa individualidade é dentro de um coletivo. Quando você está falando de individualidade dentro de um coletivo, ser humano, você está falando de Deus, que foi o início da aula, a imagem de Deus no sentido individual e corporativo? Não, eu estou falando mesmo do ser humano, né? Sim, mas onde que entra no tema? Não entendi, Marília, a pergunta. Eu estou querendo pegar o seu ponto, o raciocínio, para colocar dentro do tema que você deu aqui. Sim. A individualidade, né, que eu estou dizendo. O que eu quero falar, o que eu quero destacar é com a individualidade do ser humano, que ele é único em diversos aspectos, não como ser em si, né? Não só como a responsabilidade que vai ser cobrada do indivíduo, não só como a salvação que é individual,
mas esse aspecto de que cada um de nós somos peculiares e Deus nos criou com peculiaridades, né, que diferem. Inclusive nós temos 8 bilhões quase de pessoas no mundo. Acho que a população deve estar em 8 bilhões aproximadamente, né? Mais ou menos por aí, 7 bilhões, 885 milhões. Estou brincando aqui, mas é quase uns 8 bilhões, tá? O Brasil eu sei que são 224 milhões, né? É interessante relógio mundial. Chega na casa de vocês, coloca relógio mundial. Eu uso isso muito em culto, quando eu vou fazer palestras ou pregações sobre missões. Relógio mundial, porque te mostra assim, atualizado, quem está morrendo, quem está nascendo e tal. Muito interessante. População geral, em 2 horas aqui, 1h30, 1h40 que nós temos de aula, morrem aproximadamente, se eu não estou muito atualizado aqui, em torno de 300 mil pessoas, se não me falha a memória. Então, enquanto a gente está conversando aqui sobre Deus e tentando chegar em algum lugar, 300 mil pessoas estão morrendo nesse período aqui. A pergunta é, quantas estão indo para a eternidade sem Deus? Né? Então, mas eu ponho isso aí para chocar na questão mesmo de missões. Bora voltar aqui. Então, na responsabilidade de indivíduos, né, ninguém é igual a ninguém. Nesses 8 bilhões nós temos digitais que não pode ser gêmeos, siamês, partilhar lá a mesma placenta, aquela coisa toda, mas são indivíduos, personalidades, temperamentos, né? O layout pode ser o mesmo, né? Mas dentro não é, a alma não é, né? Não tem nada a ver um com o outro, embora exteriormente e aparentemente seja assim, muito, mas muito idêntico, semelhante. Então o indivíduo como esse ser único na criação, só que ele, embora tenha esse aspecto de ser único, e diante de Deus ele é visto como único, né? E ele não é especial. A gente tem essa ideia, né? Você é especial. Não sou especial. A não ser que eu considere que eu sou especial dentre os outros especiais. Porque aí eu virei comum. Né? Então, aí a gente já cai para esse individualismo que destacam pessoas e até em detrimento de outras. Uma loucura religiosa na cabeça de alguns irmãos chegam até a formular o seguinte, que Deus vai matar você, ou não, você não. Por causa de você, Deus vai matar o fulano e ciclano porque eles estão impedindo, de repente, o seu avanço. Né? Essas ideias de que Deus considera uns menos e outros mais. Deus tem filhos preferidos e preteridos. Isso não é uma realidade, amados. Né? Ele precisa ter muito cuidado. Então, o indivíduo, ele tem o seu lugar na sua individualidade, como Deus o criou como único, mas sempre dentro de um coletivo. Sempre dentro de um corpo, né? É pelo menos o que eu quero pontuar aqui. Então, quando eu digo do indivíduo, essa pessoa que ele é de fato único, é único, não tem outro, não existe outro. A história que acompanha aquela pessoa, a gente tem um ditado que diz cada cabeça uma sentença, né? Mas cada cabeça é um universo, cada vida é uma história única, experiências únicas. É por isso que eu acho muito perigoso, irmãos, a gente formular uma cartilha para aconselhar pessoas que estão em pecado achando que o que nós falamos para outra é exatamente o que tem que ser falado para essa. E a gente tem o mesmo versículo para todo mundo, achando só porque são casos semelhantes serve. Não é bem assim. Né? Cada pessoa ela é única. Aliás, nós estamos aqui no dia 16 de agosto, meu aniversário, às 21 horas e 6 minutos, né, no ano de 2020. Está todo mundo aqui, né? Está todo mundo aqui, não está? Tem ninguém na Matrix aí, não, né? Ninguém em Nárnia, não, né? Está todo mundo aqui, não está? Então, dia 16 de agosto, 21 e 6, segunda-feira, 2021. Estamos todos no tempo cronológico exatos. Só que o Eclesiastes capítulo 3 vai ver que nós estamos em tempos existenciais diferentes. Você pode estar no tempo de abraçar, eu estou no tempo de afastar de abraçar. Você pode estar no tempo de alegria, de riso, você pode estar no tempo de choro. Você pode estar no tempo de construir, você pode estar no tempo de destruir. Pode estar no tempo de costurar, de coser, você pode estar no tempo de rasgar. Pode estar no tempo de alegria ou de tristeza. Né? Então nós temos tempos existenciais diferentes uns dos outros. Olha que coisa interessante. Então essa questão da individualidade que eu digo, do indivíduo, né? Ele vive em tempos existenciais diferentes, tem experiências diferentes que o faz único na história humana. Falando agora na história humana, né?
Então, assim, esse é o ponto do indivíduo. É por isso que ele deve ser considerado na sua individualidade. Só que se ele for destacado do corpo, então vira um individualismo. E todos nós somos indivíduos dentro de um coletivo, nunca fora dele. Porque fora do coletivo não há a vida possível saudável. Né? É a ideia que nós estamos construindo com os desigrejados, com as pessoas que dizem não preciso de igreja. Tá, pode não precisar de uma instituição. Às vezes a instituição mesmo é um negócio, né, que inviabiliza a igreja. A instituição é a organização, a gente está falando de organismo. Então, existe aqui a igreja, isso aqui na primeira matéria que nós falamos, me falha a memória, né? Você tem aqui a instituição, você tem a igreja, você tem o reino de Deus, são esferas distintas. A igreja é um mal necessário para viabilizar a igreja de Cristo, né, socialmente, para sinalizar o reino de Deus, que por sua vez é maior do que ela, e ela não vive para si mesma, mas para o reino de Deus, e a instituição é um negócio totalmente diferente. Então, fora da instituição, tudo bem, fora da igreja, não dá, porque é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é constituído de membros, que são de indivíduos, mas dentro de um corpo, de um coletivo. Toda vez que a Bíblia vai falar a respeito de ser humano e de igreja, é sempre no coletivo. Raça humana, igreja, edifício de Deus, lavoura de Deus, plantação de Deus. O que mais tem assim de... Mas que remete ao coletivo? Eu esqueci. Um edifício, outra lavoura, plantação, corpo. É isso mesmo. Essas três, né, figuras iguais, essas três metáforas aqui, sempre no coletivo. Então não tem essa ideia, o culto, por exemplo, o culto. O culto tem que se dar no coletivo. Não existe culto no indivíduo fora do coletivo. O culto é experimentado e oferecido pelo indivíduo, mas dentro do coletivo. Jesus disse, 2 ou 3 no meu nome, aí, né, está tudo certo. Mas o indivíduo não adora a Deus? Sim, mas sempre no coletivo e para o coletivo. Nós vivemos na comunidade, da comunidade e para a comunidade. Não existe uma pessoa que fale direto com Deus. É preciso de um intermediário. Quem é? É o Cristo. É o Jesus, o homem. Para que eu dei os dons? Por que Deus me deu os dons e para que Deus deu os dons? Para mutuamente, né, nós exercermos os dons e edificarmos uns aos outros. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Não é? Então você não pode ter essa ideia jamais. O outro com problema é problema dele, não é problema meu. Ele não entendeu nada do que é o evangelho, nem humanidade, nem raça humana, nem nada. E a gente vive muitas vezes nessa questão, né, de a gente sempre achar que nós somos, o mundo tem que girar, né, em torno de nós. Eu chamo da teoria do bigocentrismo. Tem gente que é o bigocêntrica, né? Então essas pessoas que acham que... Eu me lembro de um irmão que ele contou para mim, ele falou: André, eu estava na empresa e o superior dele lá, ele disse assim: fulano, bom dia, nossa, assim, boa tarde. Eu falei: não, boa tarde não, bom dia, não sei ainda. Você acha que o mundo gira em torno do seu ventre? E o André podia ter dormido sem aquela, né? Deixa eu aprender com o erro dele para eu não errar, né? Então tem pessoas que acham que o globo, né, gira em torno dele, é o centro do negócio, né? Então na igreja, na vida, na igreja, muitas vezes as pessoas pensam que todo mundo gira em torno dela. Ela é a vítima do mundo, né? Que Deus, inclusive, vive para servi-la. Então, é umas coisas doidas que a gente começa a elaborar por conta desse não entendimento da individualidade, confundindo com o individualismo. Esse é o ponto aqui. Isso que eu pretendo sempre trabalhar, porque eu acho que isso é mal trabalhado dentro de nós e a religião agrava muitas vezes essas questões. Né? A gente, por pertencer ao arraial evangélico, por ter rótulo gospel, a gente pensa que é de Deus, né? Tudo que é produzido ali é de Deus.
Como ao contrário também é verdadeiro, né? Se não tem um rótulo evangélico, né, do Arraial dos Santos, dos crentes, parece que não é de Deus, né? Então a gente celebra, por exemplo, a gente rejeita o amor cantado na boca do Renato Russo, mas celebra a vingança na boca da Damares e ainda acha que tem sabor de mel. Avalie o trem, avalie o negócio. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê na bênção, vai se arrepender. Eu vou estar aqui no palco e você na plateia. Se não é, irmãos, uma abordagem de vingança, é o quê? Olha que coisa doida que a gente começa. Assim, música de Deus e música do diabo. Música da música. Exato, E aí a minha questão é, mas qual é a música de Deus? Alguns irmãos perguntam, né? Você ouve música do mundo? Eu falei, o Zainho não canta pra mim, né? Eu não ouço, nunca ouvi assim, um coral angelical e tal. Pra mim é sempre um ser humano e é no mundo que ele, né, canta, e eu gosto de música boa. Então tem música na religião que é ruim, muito ruim. Tem música que é fora da religião e fora dos arraiais evangélicos que é muito boa, né? A gente considera isso como graça comum. Ou seja, tudo que o ser humano produz de bom tem que vir de Deus. Não pode vir de outra fonte. Tiago, capítulo 1, verso 17 diz isso: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Então você pega uma letra como Imagine, né? John Lennon, pega aquela letra. Se falar foi o Satanás que inspirou esse homem, se ele usa aquilo contra a graça de Deus, é desgraça. É outra coisa. Ele está usando a graça de Deus contra o Deus da graça, né? Mas a produção, se você pega uma música da Marisa Monte, Vilarejo, eu desconheço, dentro dos arraiais evangélicos, dos cantores que eu conheço, que não são muitos. Mas os que eu conheço, eu nunca vi nenhuma letra para descrever o paraíso poeticamente como Marisa Monte descreve. Se vocês não conhecem, vão lá, Vilarejo. E eu podia citar outras tantas aí. De Michael Jackson, que fala de como o mundo vai... Eu não sei o que eu falo, não. Aquela antigona que foi cantada por vários... Aquela letra é linda demais. Eu não vou pronunciar aqui porque vai sair muito estranho, então... Mas eu sei qual é. Mas enfim, o que né? Sim. Então, olha só que coisa interessante. A gente precisa entender que a humanidade, né, ela deve, a igreja, melhor dizendo, como aquela nova humanidade, deve viver nesse resgate dessa fragmentação que foi produzida pelo pecado. O pecado estilhaçou a unidade. E nós reproduzimos, muitas vezes, né, justamente isso que nós deveríamos combater. Nós somos conhecidos no mundo e no Brasil por aquilo que nós deveríamos combater. E Jesus disse que seria o contrário que nós deveríamos ser conhecidos, que está em João 13:35. Né? Como nós somos conhecidos no Brasil, o movimento evangélico? Pela sua diversidade, não, pela sua divisão. Se fosse diversidade no sentido positivo, ótimo, né? Mas 13:35. Então, como nós deveríamos ser conhecidos? Pela unidade. Não pela coxa de retalho que nós nos tornamos e várias cabeças que nós temos. E várias cabeças, na verdade, é um perfil dos últimos tempos onde Satanás, como um dragão de 7 cabeças, aparecer. Parece que a igreja tem expressado muito mais a natureza de Satanás do que a de Deus, que é triuno, que embora seja uma diversidade, mas produz a unidade. Né? Nisso me conhecerão. Nisso conhecerão, melhor dizendo, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a evidência que somos discípulos de Cristo é o amor mútuo. E a oração que Jesus fez, né? Capítulo 17 de João. Isso. Que eles sejam um como nós, ó Pai, somos. Né? Embora tivesse ovelhas, né, como que é o termo lá que ele usa no capítulo 17? Tem ovelhas que não são desse... Então, veja se acha, deve ser verso 9, 10, alguma coisa assim. Ele diz que tem gente que não é dali, mas que faz parte. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha aqui. Bom, enquanto a gente não acha, deixa eu comentar, né? Se não achar agora, a gente acha depois, não tem problema não. A questão é, às vezes a gente ouve irmãos falando assim, visitando a igreja, né? Estou aqui, grato a Deus, e é um prazer conhecer mais um rebanho.
do povo de Deus. Jesus não tem 2 rebanhos, Deus tem um rebanho só, né? Então eu posso estar lá tendo contato com uma partícula do rebanho. Jesus tem um rebanho só, né? Ele não tem outros. Então essa ideia sempre que a Bíblia remete ao indivíduo, mas dentro de um coletivo. E o indivíduo não é maior do que o coletivo. É o que nós sofremos hoje nas leis, na sociologia. O grande problema é de como que a gente vai criar tantas leis para proteger grupos minoritários, em detrimento de um coletivo muito maior. Como que a gente, essa tensão de contemplar o direito individual, mas a proteção do coletivo, como que a gente vai resolver isso? É difícil, porque a nossa mente, a nossa natureza e as nossas demandas, elas são muitas vezes egoístas. E não contempla o sacrifício, né, pelo coletivo. Por que nós temos tanto índice de divórcio? Postei, acho que foi ontem, foi hoje, nem lembro mais. Né? A questão lá do Chesterton, que disse, né, sobre o núcleo, a família, o divórcio, o índice que a gente tem tido dentro das realidades cristãs, nos Estados Unidos, por exemplo, está equiparado com a sociedade, que não é cristã, equiparado. O mesmíssimo índice de divórcio entre cristãos e entre não cristãos é o mesmo, não tem diferença. O individualismo talvez seja a maior causa disso, onde as pessoas não querem mais se doar pelo outro, o amor sacrificial, né? Eu quero ser feliz, é o que falo. Eu tenho direito de ser feliz. Esse é o perfil da igreja dos últimos tempos, que está em Apocalipse e na Odisseia, né? É aquela ensimesmada. Eu tenho direito, é o povo do direito, né? Que é o Laodice mesmo, a Laodiceia. Aquele que diz assim, não, eu processo a igreja mesmo, tem irmãos processando a igreja, né? Eu digo, tem uma tensão aí, mas calma aí, muitas vezes Paulo disse assim, por que vocês estão levando aos tribunais? Se você puder resolver aí, sofreu dano, inclusive. Eu sei que tem questões comerciais, tem uma série de, né? Não estou sendo simplório, querendo ser simplório aqui. Mas assim, a gente percebe que muitas vezes tem coisas que poderiam ser resolvidas só pelo fato da pessoa entender que ela poderia renunciar aquilo em prol do outro, para o bem do outro. O Evangelho, ele de fato é uma proposta de contracultura, né? A gente vai na contramão mesmo. Evangelho é isso, não é o curso desse mundo seguinte, a gente é um povo de outro mundo, no sentido que a gente tem outros valores, outros princípios. E muitas vezes, amados, como os nossos irmãos fizeram em muitos séculos, eles doaram a sua própria vida, se sacrificaram. Como o próprio Jesus deu exemplo, na cruz, se doando, inclusive para aquelas pessoas que não mereciam. Porque a gente não trabalha nessa lógica de mérito e demérito. A gente trabalha nessa lógica de saldo positivo ou negativo. Deus não nos trata assim, a gente não deve tratar uns aos outros assim. Bonitinho, né? Estou falando. Mas é a prática que nós somos desafiados. E aí onde que mora o grande problema? Porque a gente está falando de algo que vai contra a nossa natureza pecaminosa. Então todos os dias eu preciso lutar contra a mim mesmo. Esse foi um textozinho que eu coloquei, não citei a fonte, mas o Thomas Hobbes, que é o sociólogo, que diz: o lobo do homem é o próprio homem. Diga, mano. Depois que terminar, eu posso dar não, mas... individualidade, coletividade. Tá, mas se quiser dar agora e contribuir, ótimo. Então, lá no nosso bairro, as pessoas, nós começamos a notar o seguinte, que eles passavam por nós e mandavam a paz do Senhor. Em outras denominações. Se desse paz de Deus, estava bom, estava tudo certo? Por quê? Se falasse graça e paz. Eles não recebiam a nossa paz e não davam paz para nós, porque nós usávamos calça, shortinho, modo de vestir, eles olhavam para isso. Sim. Chegou um tempo que nós oramos tanto querendo individualidade, coletiva, unidade. Sim. Meu Deus, o que a gente faz, apoia e nós decidimos, assim, Deus, mudar nosso modo de vestir. Então, as mulheres, nós fazemos parte do Ministério de Oração. Nós mudamos nossa forma de vestir no bairro. A gente começou a usar saias, não usava muito brinco, muita maquiagem, assim, para poder
ganha a paz do Senhor e a paz do Senhor. Se aceita por isso. Se fizer de fraco para ganhar os fracos. Né? Para ganhar os fracos. Mas aí aconteceu, eles começaram a notar a diferença em nós. E começaram a convidar a gente para ir na igreja deles. E aí as portas foram abertas, nós começamos a entrar na igreja, começamos a ministrar a palavra de unidade, e aí nós nos tornamos um. Então agora a gente tem passe livre. Então agora, se eles veem a gente de bermuda, eles dão paz, porque sabem que não é pelo Sim. mas é porque a gente é, eles nos conheceram. Já tem outro critério para... Outro critério. Tá. Então nós precisamos, assim, nossas calças foi tudo pelo guarda-roupa. Porque a gente só usava assim, quando estava no nosso corpo, para não escandalizar o Senhor. Atitude simples, uma questão que, de fato, como na teologia a gente diz, teologia, o termo acadêmico, nem fala, nem contribui, nem fede, nem cheira, né? Não foi uma Coisas assim que, de fato, a gente sabe que não tem nada a ver com o Evangelho, mas contribui. Então, muitas vezes, amados, a gente precisa entender que a nossa individualidade, é claro que, sempre quando eu falo, tenho certeza que vocês ficam pensando um bocado de coisa. Ah, André, mas é isso, aquilo e tal. Eu dou razão. A gente não vai nunca agradar todo mundo, não dá conta de agradar mentes religiosas e tal. Mas olha que coisa interessante da gente pensar. Será que a minha individualidade está se sobressaindo em detrimento do coletivo? Será que eu não posso me sacrificar aqui ou ali nisso, né? Ainda que for temporariamente ou tal, até que eu consiga levar aquela pessoa à maturidade que ela... Paulo fazia isso, né? Então, como eu disse, ele disse, fazia de fraco para os fracos, de judeu para os judeus, para ver se ganhava os judeus, fazia de tudo por todos, para ver se de algum modo conseguia salvar alguns. É claro que isso a gente precisa, cada um na nossa individualidade, entender, né, o que é, o que não é e tal, nas questões, nos detalhes da vida. Mas, enfim, essa questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente vai expressar aquilo que o Evangelho tenta restaurar, né, que é o senso de pertencimento ao coletivo e não essa individualidade exacerbada. Ao mesmo tempo que somos indivíduos, também só somos dentro de um coletivo. Pertencemos a um corpo, mas somos seus membros em particular, né? Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 12, verso 12 e 14, é interessante a gente ler esse texto aqui. Quero ler com vocês o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos número 12 ao 14. Existem alguns batismos que a Bíblia diz, e esse é um deles. Aí falou, André, mas você diz que tem só um batismo? Não, mas aqui eu estou falando de outra coisa, de outro aspecto, né? Aqui é o batismo que a gente chama batismo pelo Espírito, tá? Onde o salvo, ele é mergulhado, introduzido, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. 12 e 14 a gente vai ler. Mas tem que só me ouvir aqui nessa minha colocação. O batismo pelo Espírito, né, que a gente fala, é onde o Espírito mergulha, introduz o salvo dentro do corpo de Cristo. Isso é chamado batismo pelo Espírito, né? É quando a pessoa é salva. Então é introduzido pelo Espírito no corpo de Cristo. O verso 12 aqui, ó, do capítulo 12 de 1 Coríntios, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, esse batismo que eu digo para vocês, batismo pelo Espírito. Nós somos imergidos, né, mergulhados pelo Espírito dentro do corpo, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí Paulo vai trabalhando aqui, porque tinha uns irmãos que falavam assim, eu acho que não sou do corpo, não, porque eu sou pé, não sou cabeça. Mas você diz que é pé, não é cabeça, não será por isso do corpo? Mas eu sou orelha, não sou nariz. Porque você é orelha, não é do corpo, não será por isso do corpo? Né? Então essas questões que as pessoas às vezes vão se inferiorizando ou achando que tem uns que tem mais valor do que o outro. Esse que é o problema. E me parece que os obreiros são os pés, né, que levam o corpo. Né? E tem uns obreiros que são o dedo mindinho do pé esquerdo, aquela unha com cravada com joanete. Então, Paulo tinha essa impressão, isso não é possível. A gente apóstolo parece que foi colocado como lixo do mundo, escória de todos. Eu acho que Deus está com raiva da gente, né? Paulo tinha mais ou menos essa ideia, um negócio totalmente diferente do que hoje é pensado e é muitas vezes praticado. Olha que coisa interessante aqui também, ó. Nem a mulher,
é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, no caso da criação, né? O homem foi criado e a mulher derivou dele, mas também o homem é nascido de mulher. 1 Coríntios capítulo 11, e já está aqui, só voltar um pouquinho, dá uma ré. Primeira esquina vocês já acham aí, ó. O verso 11, 1 Coríntios capítulo 11. Sai de uma porta, eu tô falando. Verso 11 e o verso 12. Olha que coisa interessante. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então a Bíblia não deixa margem, irmão, para essa fragmentação, para essa hierarquização, para essa estrutura que nós criamos, onde um oprime o outro, onde um é melhor do que o outro, ou é pior do que o outro, né? Não há margem de ensino bíblico, pelo contrário, a Bíblia ela enfrenta, ela confronta, ela pretende destruir essa fragmentação, construindo uma unidade, construindo de fato. Jesus vai dizer assim: bem-aventurados são os pacificadores, esses vão herdar o reino de Deus. Pacificador o quê? Pacificador, aquele que promove a paz, a unidade, né? Então toda vez que a gente promove a dissensão, as brigas, né? A gente na verdade está sendo contra Cristo, a gente está sendo anti. Não vou falar, né? Porque o irmão fala, já tá, o André aqui já tá ruim. Isso porque é aniversário dele. Ele está mal-humorado, assim, xingando todo mundo. Já xingou ele de ordinário, agora ele é anticristo. Não porque eu estou incluindo isso. E aquele versículo que fala pra gente, que Paulo fala para as mulheres ficam quietas, ficam caladas. E que cultura é tudo isso aí? É um contexto cultural lá, né? Sim. Tem um porquê. Olha que coisa interessante. A mesma carta que Paulo escreve diz que as mulheres profetizavam no culto público. Aliás, é o mesmo texto. Acho que é o mesmo capítulo, se não me falha a memória. É o mesmo texto. Isso. Então, assim, quando as pessoas leem o texto com viés cultural e com a mente condicionada, aí é muito difícil. Agora, quando a gente busca no texto, não tem nada a ver que Paulo está dizendo, as mulheres, elas são inferiores e não devem fazer isso ou aquilo. O que Paulo trabalha, de fato, é aquilo que eu acredito, é a ordem criacional. Que a mulher e o homem têm papéis, não só no lar, na família, não só na sociedade, mas também em uma igreja local. E não quer dizer que ela é inferior, né? Só tem papéis diferentes. É a gente que considera uma atividade superior a outra inferior. Por exemplo, me pergunta direto, André, qual que é maior? Pastor, evangelista, apóstolo, né? Qual que é maior? Eu falei, não, você não entendeu nada. A Bíblia não propõe essas coisas. O pastor é um irmão mais velho. Quem é o evangelista? Tem a sua função. Quem é o profeta? Tem a sua função. Quem é o apóstolo? Tem a sua função. Quem é o mestre? Tem a sua função. Tá, mas quem é maior nessa história? Então, Jesus. Não, veja bem, a gente está falando só, né? Jesus até está sendo aqui, entre aspas, deixado um pouquinho de lado. Claro que não, né? Mas quem é maior? Não entendeu a proposta. Não é essa mesma estrutura, mentalidade do mundo, onde tem essa estrutura piramidal, onde tem essas estratificações, essas castas, né? Onde tem essas propostas de mais e menos. Não é por aí. A Bíblia não trabalha com essa ideia. A Bíblia coloca todo mundo, inclusive, nivela por baixo, né? Se a gente colocasse todos os pecadores, me parece, inclusive, com aqueles que são mais destacados, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar isso, que a gente honra aqueles membros que a gente acha que eles são mais vergonhosos. Cobre, né? Passa lá o cremezinho. A gente acha que eles são mais vergonhosos, a gente parece que honra mais. Por que se dá honra mais? Porque eles, na verdade, eles talvez sejam os piorzinhos. A gente acha que os líderes são os top da galáxia, né? Lá em Gálatas, inclusive, aos Gálatas, né? Paulo disse, vocês não são os top da galáxia, não. A gente tem que ter cuidado com isso. Sim, claro que é. Então, assim, amado, a gente precisa entender que o indivíduo, né, ele existe para a coletividade, não a coletividade para o indivíduo, né? Isso que a gente precisa entender. O dom que Deus me deu não é para mim. Sim.
é para servir o outro. O fruto que a árvore produz não é em benefício dela. Ela produz, né, por causa daquele que vai desfrutar do seu fruto. A bênção que Deus me dá, embora eu também participe, desfrute disso, porque a gente não pode atar a boca do boi que debulha, diz o texto, né? E Paulo está dizendo, Deus não está cuidando dos bois, não, é de nós mesmos. Passa por mim, eu até posso desfrutar dos primeiros frutos da primeira colheita, mas aquilo passa por mim. Eu sou viabilizador daquilo. Aquilo não chega em mim e estanca. Quando eu recebo uma bênção, eu entendo que essa bênção, de que ordem for, seja ela intelectual, seja ela física, seja ela financeira, seja ela social, seja ela espiritual, chegou em mim, aquilo deve se espalhar para todos quantos estão em minha volta. Eu não posso ser abençoado por minha causa. Eu sou abençoado, inclusive, apesar de mim, não é por causa de mim. E muitas vezes Deus me abençoa por causa daqueles que estão em minha volta que precisam ser servidos. Quando Deus me capacita em alguma coisa, não é para me beneficiar, isso é quase que natural. Só que eu preciso entender que deve ser beneficiado são aqueles que estão em minha volta. O dom que Deus me deu de ensino não é para me vangloriar e achar que eu manjo mais, sei mais, sou mais maduro, não. Talvez Deus me trouxe, inclusive, na clareza de algumas coisas, porque eu tenho muito mais necessidade, porque eu sou ruimzinho, eu brinco com os irmãos. Vocês passam aqui 2 anos, 3 anos, e eu fico aqui o resto da vida. Não aprendo nunca, não é possível. Estou 14 anos nesse contexto aqui, ó, né? Estudando para ver se aprende, e os alunos aprendem rapidinho, 3 anos de aprender, eu vou embora, eu fico aqui. Foi, Jesus, e a minha vez de receber o diploma? Não vai nunca. Então Jesus fala, não, André, você é ruimzinho, você tem que estudar todo dia, André. Você tem que ficar pensando todo dia, mesmo quando você não quer, essas palavras vêm na sua cabeça, na sua mente. Você tem que ler, reler, sua memória é ruim, eu deixei mesmo a droga alimentar, destruir o seu cérebro e revertir alguma coisinha, e eu te dou graça, dá uns brancos que é para você lembrar que você não é, né? Pelo contrário, tá vendo? Se eu não dou graça, se os alunos não ajudam você para retomar a aula, eu me perco todo. Né? Quem sabe, amados, né? Deus não tem aí sua estranha obra, como diz Isaías. Quem sabe Deus não trabalha em mim porque tem uma grande misericórdia de mim e achando e faz os irmãos achar que de repente eu sou mais maduro ou mais aquilo. Não, pelo contrário, eu sei os pecados que eu enfrento, eu sei quem eu sou diante de Deus e as misérias que me rodeiam, né? E a luta que eu passo diariamente monstra. E a graça de Deus muitas vezes se agiganta na minha vida porque sabe a miséria que habita dentro de mim. Né? Então, às vezes, opa, ah, meu Deus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.